Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Então tá. Então vamos começar. Não. Tá bom o tamanho assim? Tá. Sim. Acho que eu... Ai. Peraí, que deixa eu... Acho que eu tirei a minha câmera aqui. É. Tava sem a câmera. Pronto. Estão vendo? Sim. Então vamos. Então, lá no simulado, eram 5 questões, né? Bem fáceis para vocês arrasarem, né? Dentro do conteúdo que nós estudamos no bimestre, tá? Então, 5 questões bem facinhas. Se erraram, acho que foi por falta de leitura, com atenção mesmo, tá bom? Então, nós temos aqui o primeiro texto. O título é O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Quem gostaria de fazer a leitura? Eu. Professora, essa atividade, esse texto é na apostila? Esses textos aqui é o da prova do simulado. Nós vamos fazer a devolutiva, eu vou fazer a devolutiva do simulado e da avaliação procedimental, tá? Tá. Aí vocês podem anotando as respostas aí numa folha, no caderno, tá? Que é a devolutiva. Vocês vão colocar devolutiva do simulado e da avaliação procedimental na aula de hoje, tá bom? Professora, mas você já não fez a devolutiva da avaliação? Não, eu fiz a explicação para recuperação, a devolutiva não. Ué. Eu fiz a explicação para os alunos que iam fazer a recuperação. Eu não falei as respostas. Não expliquei as respostas, lembra? Que eu fui explicando. E do simulado eu vou fazer hoje, tá? Então vamos aqui. Quem que pediu leitura? Que aluno? Aluna. Eu. Fala o nome. Pablo. Pablo. Então vamos lá, Pablo. Você vai fazer a leitura desse texto aqui, O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Pode ler. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Entendeu que seu companheiro vivia pobremente de raiz. E éramos o rato da cidade. Convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse ele. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois da cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estava muito bem comendo comidas fartas e gostosas, quando de repente entrou uma pessoa com 2 gatos que apareceram enormes. E o ratinho do campo, os 2 ratos, correram, estavam apavorados para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato. Do que quando o perigo passou, prefiro minhas raízes e as ervas. Na calma, as suas comidas gostosas como tudo. Esse susto. Moral. Mais vale magro no mato que gordo na boca de um gato. Isso, muito bom. Eu pergunto para vocês, antes de ler a pergunta, esse texto aqui, ele pertence a qual gênero textual? Vocês acham que ele é um conto, uma fábula ou uma crônica?
Fábula. Uma fábula? Tem certeza? Sim. Sim, O que é uma fábula? porque tem a participação de animais, tem moral. Isso. Ele é uma fábula, é do gênero textual fábula, porque nós temos como personagens aqui animais e ele também tem uma moral, né? E a qual tipologia ele pertence? É da tipologia da narração, da descrição ou da argumentação? Qual tipologia? Ele está narrando, ele está descrevendo ou ele está dando opinião? Narrando. Isso, então é uma narrativa. Então, nós temos aqui um gênero textual fábula, que pertence à tipologia narração, porque contém os elementos de uma narrativa, ele está contando uma história. Aí, a primeira pergunta aqui, nós temos a história de dois ratinhos, né? O rato do campo e o rato da cidade. A primeira pergunta é do Esopo, essa fábula. O problema do rato do mato terminou quando ele descobriu a despensa da casa, se fartou de comida, se escondeu dos ratos ou decidiu voltar para o mato? O que vocês acham aí? O problema do ratinho do mato terminou quando? Decidiu voltar para o mato. Tem certeza? Sim. Sim? Alguém discorda da resposta? Ninguém discorda? Isso. Então, quem respondeu a alternativa D acertou, decidiu voltar para o mato. Essa pergunta aqui foi difícil para responder? Não. Não. Por que ela não é difícil? Onde que está a resposta? No texto. Está no texto, de forma explícita. Eu volto lá no texto e localizo a resposta, tá? Então, ela está de forma explícita, a resposta aqui do texto. É só voltar lá no texto que a gente encontra a resposta. Onde que está a resposta no texto? Onde que está? Ali onde, eu acho que é onde No final. para o meu Lá se campo. foram os dois para a cidade. Isso, aqui na fala final do ratinho, né? Ele fala assim: eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou, né? Então, a resposta está escrita no texto, está de forma explícita. Então, eu vou lá, localizo no texto a resposta que está de forma explícita. Difícil? Não, é só ler o texto. Agora o próximo texto. Nós temos a imagem aqui de uma menininha. É um poema, A Namorada, do Manuel de Barros. Quem gostaria de fazer a leitura? Quem gostaria? Eu. Sofia? A Manuela. Manuela? Então leia, Manuela, pode ler. Capricha, hein, no poema. Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. E se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas, por vezes, o bilhete engaixava nos galhos de goiabeira. E então era agonia. No tempo da No onça. tempo era assim. Apareceu mensagem na frente.
Isso, muito bom. Obrigada, Manu. De nada. Por que vocês me falam? Por que esse texto aqui é um poema? Porque ele é escrito em verso. Porque tem versos. O que mais? Por que esse texto aqui ele pertence ao gênero poema? Como que chama o conjunto de versos? Cada linha. Estrofe? Isso, cada linha é um verso. O conjunto de versos são as estrofes, né? Chama-se estrofe. A estrutura do poema é igual à estrutura de um texto em prosa? Não. Não, né? Não. Então, nós percebemos aqui que é um poema por causa da sua estrutura, tá bom? Precisa ter rima em poema? É obrigatório? Não. Não é obrigatório ter rima, mas tem que ter uma certa musicalidade, tá bom? Então, nós percebemos aqui que se trata de um poema devido à sua estrutura, tá bom? Aí, aqui a pergunta, aqui, ó. O pai era uma onça. O termo onça aqui empregado tem o mesmo significado que? Quando eu for responder essa pergunta aqui, o que eu preciso saber? Qual que é o conteúdo que eu tenho que saber de língua portuguesa? O que vocês aprenderam? Para eu saber essa pergunta aqui, responder essa pergunta. O que eu tenho que saber? O sentido das palavras, o sentido figurado e o sentido real. Quando ele fala ali, o pai era uma onça, será que ele usou no sentido real da palavra ou no sentido figurado? Sentido figurado. No sentido figurado, isso mesmo. E como que chama mesmo esse sentido figurado da palavra? É o sentido denotativo ou o sentido conotativo? Denotativo? Vocês acham que é o denotativo ou conotativo? Conotativo. Por que é o sentido conotativo? Por quê? O que significa aqui quando ele fala assim, o pai era uma onça? Foi utilizado... Porque o pai não é uma onça, é meio que falando em animal. Isso. Mas quando a gente fala em onça, a gente pensa num animal manso ou num animal dócil ou num animal bravo? Bravo. Bravo, né? Então a gente relaciona, né, o fato aí da onça ser um animal bravo. Então, quando eu falo assim, nossa, minha mãe hoje tá uma onça, significa o quê? Que ela está brava. Né? Brava como uma onça. Não que ela é uma onça, ela está brava como uma onça. Então, a gente utilizou aí dois termos que se referem, tá? Então, a onça foi utilizado no sentido conotativo, tá? No sentido da criatividade, no sentido figurado. Que significa o quê? Que o pai, será que ele era ágil, cauteloso, bravo ou silencioso? Bravo. Bravo, isso mesmo. Então, quando a gente vai responder essas perguntas, né, no sentido figurado ou no sentido real, eu tenho que saber qual o conteúdo de língua portuguesa, sentido denotativo e sentido conotativo. Denotativo é o sentido lá do dicionário. Lembro, de dicionário. Conotativo de criação. Eu não falo aqui que o pai é uma onça, mas que ele é bravo como uma onça, tá? Vocês acertaram lá no simulado? Sim. Sim, né? Tava bem fácil. Então, alternativa C. A próxima aqui, a história em quadrinho aqui da Mafalda.
Quem que gostaria de fazer leitura? Professora, Oi. Posso ler? tem como você repetir só a alternativa da 1? A1? A1 é a D. Deixa eu voltar aqui. A1 é a D. Então, Tá bom, vocês vão, obrigado. então, vocês vão fazendo aí, tá? Que depois vocês vão me entregar junto com o material do próximo bimestre agora do terceiro, tá? Então, a devolutiva de língua portuguesa, do simulado 1D, 2C. Agora a pergunta 3. Quem pediu a leitura pode ler. Professora, Oi. Pode começar? Pode começar. a senhora pode voltar na 2? A 2 é a alternativa C. Bravo. Tá, obrigada. Pode ler. Use, compre, beba, coma, come, prove Como? e o que eles pensam que somos? O que somos? E o que nós somos? Isso. Então, nós temos aqui uma história em quadrinho da Mafalda, né? A Mafalda é uma personagem que ela sempre está se questionando, né? Ela leva o seu público a um questionamento, a uma reflexão. Aí a pergunta é assim: os verbos entre aspas no primeiro quadrinho, use, compra, beba, come, prove, estão no modo imperativo, expressando. Quando eu vou responder essa pergunta aqui, vocês foram lá no simulado. Para responder essa pergunta, o que precisa saber? Qual que é o conteúdo que tem que saber? Em qual tempo verbal está as palavras? Além do tempo verbal, né? Não do tempo, do modo. Além do modo verbal, eu tenho que saber o que esses modos, né, verbais, eles expressam, né? Porque o modo indicativo expressa... O que o modo indicativo expressa? Por exemplo, assim... Hoje eu estudo língua portuguesa. Está no modo indicativo. Está expressando uma dúvida, uma certeza ou uma ordem? Uma Uma certeza. certeza. Uma certeza. Então, o modo indicativo expressa certeza. Uma hipótese. Se hoje eu estudar língua portuguesa, eu tenho a possibilidade de entender mais. Então, se eu estudar, se eu estudasse, né? Se eu estudasse língua portuguesa, esse modo aí expressa o quê? Uma dúvida, uma certeza ou uma ordem? Dúvida. Uma dúvida. Então, está no modo subjuntivo. Agora, aqui no quadrinho, fala que está no modo imperativo. Use, compra, beba, come, prove. Eu já está dizendo que está no modo imperativo. E o modo imperativo, ele expressa o quê? Nesse caso aqui, uma dúvida, uma ordem, um conselho ou uma certeza? Ordem. Uma ordem, né? Então, ele está dando uma ordem para a pessoa aqui, ó, que está, no caso, a Mafalda, né? Que ele pode também ser um pedido, né? Mas nesse caso aqui ele expressa uma ordem, tá bom? Então, quando eu vou responder envolvendo os tempos, os modos verbais, além de saber que nós temos 3 tempos e 3 modos, eu tenho que saber o que eles estão expressando, se é certeza, se é dúvida, se é um pedido, se é uma ordem, se é um conselho, tá? Então, alternativa B, ordem. Difícil? Não. Não, né? Isso aqui eu adoro, essa história em quadrinho. Isso aqui eu retirei já de um nível assim, prova de nível um pouquinho mais alto. Quem gostaria de fazer leitura dessa história? Posso ler, professora? Pode ler. Pode começar? Pode. Olá,
Me dá um refrigerante, por favor. Droga. Esta tampa não quer abrir. Para ela abrir, você tem que torcer. Abre, abre. Ai, meu Deus, essa história em quadrinho. O que aconteceu aqui? Quando eu vou responder essa pergunta aqui, eu tenho que saber em qual sentido, né, que ela foi utilizada, né? No caso, o verbo torcer, né? Ela entendeu com outro sentido. Ele disse, o vendedor disse com um sentido, e ela entendeu já com outro sentido o verbo torcer, né? Então, na tirinha, essa pergunta aqui, vocês têm que fazer o quê? Identificar o humor, né? Do texto. Onde que está o humor do texto? Não é difícil uma questão dessa, né? Porque também as alternativas estavam mais fáceis. Mas a gente tem que prestar bastante atenção no sentido da palavra quando foi utilizada. Então, por que essa tirinha teve humor? De onde ocorreu, de onde veio o humor? Vocês acham que a menina, ela acha um outro sentido para o verbo torcer? A cliente empolga-se ao comprar o refrigerante. A menina não consegue abrir o refrigerante ou o refrigerante está com a tampa apertada? A menina acha um outro sentido para o verbo torcer? Isso. Você acha que é A? Quem mais? Eu. Ah, também. A também? Alguém acha que é outra alternativa? Assinalou outra? Coloquei A. Colocou A? Todo mundo colocou A? Sim. Sim. Por que vocês assinalaram a A? Por que vocês assinalaram essa? Porque é a alternativa certa. E por que essa aqui é a certa? Por causa causa do do a menino menina se referiu realmente de um encontra jeito pra um outro torcer. E a menina sentido entendeu para o de outro verbo jeito. torcer. Ela não entendeu o sentido que ele quis dizer. Isso. Ela O utilizou. menino, Pode falar. o menino tava falando pra torcer de outro jeito. Aí ela entendeu diferente. Isso, ela entendeu com outro sentido, né? Ele utilizou no sentido de torcer, né? De dar uma voltinha assim na tampinha, né? Da garrafa, né? Ela já foi no sentido de torcida mesmo, né? De torcer, né? De vibrar. O que aconteceu, então? Houve o quê? Uma distorção de sentidos, uma mudança de sentido. É difícil de responder? Foi difícil de responder essa pergunta? Não. Sim ou não? Não. Não, Não. né? Então, é só prestar atenção aí que aos textos, né? O que eles quiseram dizer. Então, a alternativa correta, A. Esse texto aqui é lindo, da águia. Pensei bem na minha letiva. Professor, Oi. volta lá na outra. Professora, volta lá na 4 rapidinho. A 4 é a alternativa A. A 5. Esse texto aqui é um texto reflexivo, né? De ajuda sobre a águia. Quem que gostaria de fazer a leitura? É lindo esse texto. Quem gostaria de fazer a leitura? Ninguém? Ai, Posso ler, professora? Posso ler? Que eu pulo na tela, hein? Pode ler, ler, Henry, né? Aham. Pode ler, Henry. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. É nessa fase de vida que suas unhas estão compridas, flexíveis e... Professor, o negócio aqui está na frente.
flexíveis e e já já não. não conseguem mais agarrar as presas, das quais se alimentam. O bico alongado e pontiagudo se curva, suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas pernas. Estão envelhecidas pelo tempo. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão, um local seguro de outros predadores e de onde, para retornar, ela necessite dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta pacientemente. Espera o nascer de um novo bico, com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar velhas pernas. Professora, pode subir? Após 5 meses, está renascida. Sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver. Então, por mais 30 anos. Muitas vezes em nossas vidas temos que parar e refletir por algum tempo e dar início a um processo de renovação. Devemos nos desprender dos preconceitos, dos maus costumes, de tudo aquilo que não é mais útil ou importante para continuarmos a voar. Um voo de vitória. Lindo, né, esse texto, não é? Vocês gostaram do texto? Sim. Lindo, né? Sim. Ele é um texto reflexivo, né? Ele é expositivo e também é reflexivo. O que vocês tiram de ensinamento desse texto? O que vocês tiraram de ensinamento do texto? Continuar como está e reproduzir-se. Sim, mas isso é a da pergunta. Eu falo do texto para a nossa vida. O que a gente tem que aprender com a águia? Morrer ou tratar de renovar? Isso, tá certo. Mas eu falo assim, eu ainda não li a pergunta. Eu falo assim, o que a gente tem que aprender com a águia? O que a águia faz? Quando ela chega aos 40 anos, né? Ela pode viver até 70 anos. Até agora não, mãe. Até 70 anos. Só que quando ela chega aos 40 anos... Ô, mãe, eu tô em aula agora. Ai, meu Deus. Aula em casa. Ó, continua. Que tem? Ô, mãe, dá licença. Ó, o que acontece aqui que a gente tem que... Deixa eu esperar minha mãe terminar aqui, fazendo favor. Ô, mãe, eu tô dando aula agora no Meet ao vivo aqui. Depois eu converso com a Sabrina. Ó, voltamos aqui, desculpa, pessoal. Em casa é isso, é mãe, é filha, é cachorro, gato. Tem de tudo. Ó, esse texto aqui, ele é um texto reflexivo, né? Então, ele trouxe uma reflexão para nós aplicarmos a nossa vida. A gente aprende algo com a águia, aqui, com a atitude da águia. O que a gente tem que fazer? Chega um certo momento da nossa vida, a gente tem que se renovar, igual a gente está passando agora por essa situação de pandemia. A gente não está passando por um processo de renovação, de mudança? Sim.
Sim, né? A gente teve o quê? Que se adaptar, que provocar uma mudança, trazer uma mudança para a gente continuar a nossa vida de certa forma, não normal, né? Mas de certa forma normal, né? Não está normal, mas a gente procura trazer a normalidade. Então, a gente tem que aprender com a águia que a gente tem que o quê? Passar sempre por um processo de renovação. A gente tem que estar mudando. Não pode ficar mantendo aquele conceito. A gente tem que trazer a mudança. Passar por um processo de renovação, né? Tudo aquilo que é mau costume, a gente tira e renova, né? Para a gente o quê? Continuar a nossa vida, continuar voando, né? Não pode manter em costumes ruins, né? Aquilo que não traz coisas boas para mim. Então, a gente está sempre aprendendo algo novo e passando por uma renovação. E a águia também. A águia, ela chega a uma certa altura da vida dela, que ela tem que passar por um doloroso processo de renovação. Ela se afasta, ela vai para um lugar isolado, ela tem que bater o bico para renovar o bico, tirar as unhas, então as penas, ela arranca todas as penas, então ela passa por um processo de renovação para continuar a vida dela. A pergunta, então, ao chegar aos 40 anos, a águia tem que tomar uma das seguintes decisões. Qual decisão que ela tem que tomar? Ela continua como está e se reproduz, ela morre ou trata de se renovar, ela mantém seus hábitos e aquieta-se, ou troca de ninho e voa para longe. O que vocês responderam? O que vocês responderam? Eu coloquei B. Quem colocou A? Continuar como está e reproduzir-se. Eu. Eu quem? Pablo. Pablo? Quem mais assinalou a alternativa A? Acha que é A? Só o Pablo? Por que você acha que é essa, Pablo? Porque tem um certo tempo para ela se reproduzir. Porque tem um certo tempo para ela se reproduzir? Sim. E você acha assim que quando ela chega aos 40 anos, ela tem que tomar a decisão de continuar como está e reproduzir-se? Sim. Sim? Vamos ver lá no texto, ó. Quem acha que é a B? Assinalou a B? Eu. Karine? Eu. Quem mais? Eu. Morreu pra Professora, eu não lembro muito bem qual que eu assinalei, não, mas eu acho que eu assinalei a B. Acho que foi a B? Então, vamos voltar aqui no texto. Esse texto aqui, a resposta dele está explícita. É uma localização explícita. Então, vamos voltar aqui no texto, ó, que a gente já encontra a resposta dele, ó. Ó, aqui fala assim, ó, no começo do texto. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie, ela vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma série de difícil decisão. É nessa fase da vida que suas unhas estão compridas e flexíveis e já não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas penas. Estão envelhecidas pelo tempo. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Onde que está a resposta? Onde que está a resposta do texto? Deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Resposta está explícita.
localização de informação explícita no texto, tá? Professora, Então, oi. você pode voltar na 4 rapidinho para me copiar a alternativa? Não precisa... Ah, só alternativa? Eu já volto. Então, a decisão que a águia tem que tomar, ou ela morre, ou ela trata de se renovar, tá? Então, a resposta correta é a B, tá bom? Da 4, é a alternativa A, tá bom? Não precisa copiar a resposta, só coloca a alternativa. Tá bom então, professora. Agora aqui a prova aqui vai ser mais rápida, porque eu já expliquei para recuperação. Essa pergunta aqui da prova foi a que vocês mais erraram. Professora, Oi? volta na 5 para me copiar a questão. Na 5, alternativa B. Morrer ou tratar de renovar. Tá bom? Professora, aí eu posso fazer a mesma folha devolutiva? Isso, é tudo junto. É da aula de hoje, tá bom? Agora é a devolutiva da variação procedimental. Aqui nós temos... Que tipo de texto que é esse aqui? É uma história em quadrinho, uma charge ou um cartoon? Quadrinho. É uma HQ, uma charge ou um cartoon? Uma charge. Por que é uma charge? Expressa humor? Porque tem humor e também tem... Além do humor, qual que é a característica fundamental de uma charge? Se não tiver, não é charge. É a crítica, tá? Tem que ter crítica presente, tem que ter uma sátira dentro da charge. Então, aqui nós temos essa charge aqui, tem escrito aqui na parede, rede social, que são as ferramentas que a gente utiliza para comunicação em massa, e nós temos uma família descansando numa rede. Aí ele fala assim, o pai, rede social aqui em casa é outra coisa. Quando ele fala essa frase aqui, ele recorreu a quê? Será que ele recorreu à polissemia, à ironia, à antonímia ou à personificação? A polissemia? Por quê, Karine? Que essa frase que ele falou teve duplo sentido. Isso. Quem mais concorda com a Karine? Eu concordo com a Karine. Eu concordo. Por que vocês acham que, então, é uma frase polissêmica? O que é a polissemia? Poli significa vários. E semia, sentido. Então, quando a gente utiliza uma palavra que tem mais de um sentido, nós dizemos que é uma frase, é uma palavra polissêmica, tá? Tem mais de um sentido. Então, ele utilizou aqui, né? Rede social aqui em casa é outra coisa. Então é A, professora? É a alternativa A. Para expressar os múltiplos sentidos da expressão rede social, né? Para transmitir a ideia que pretende vincular. Não é ironia, ele não foi irônico. Não é antonímia. Antonímia é o sentido contrário, significado contrário, por exemplo, gordo, magro, alto, baixo. E também não é personificação. Personificação é, por exemplo, eu digo assim para vocês, o livro conversou comigo, tá? A caneta me entende. Então, nós temos uma característica humana a um objeto que não tem vida, tá? Então, foi uma das perguntas que vocês mais erraram. Qual foi a resposta? O que vocês mais responderam? Ironia, tá? Alternativa B. Então, a habilidade estava aqui, identificar crítica ou ironia, humor presente em tirinhas, memes, charges
em memes ou em charges, tá bom? Outra pergunta que também teve bastante erro. Ficaram no distrator. Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Eu não vou ler de novo todo o texto, só vou explicar. Como que eu identifico uma das principais características que isso aqui é uma reportagem? Porque quem escreveu aqui foi quem? Yannick Deu Box aqui, ó. Ela é o quê? A jornalista, a repórter do UOL. Então, ela que foi em busca desse assunto aqui. Não é um assunto novo, não é um fato recente, tá? Então, ela foi em busca desse assunto, desse tema. Se o jornalista vai em busca do assunto, aprofunda um tema, nós temos uma notícia ou reportagem? Reportagem. Reportagem. Alguns colocaram relato pessoal. Isso aqui não é um fato da vida dela. Ela não relatou um fato da vida dela. Isso aqui, ela aprofundou um assunto, né, que já existia, né? O fato das famílias estarem trocando a cidade pelo campo, tá? Então, ela é a jornalista. Então, o texto acima é do gênero relato pessoal, reportagem, notícia ou conto? Qual é a alternativa correta? Reportagem. Por que não é uma notícia? Por que esse texto aqui não é uma notícia? Por que será? Ó, a participação, hein? É um fato novo ou é aprofundamento de um fato? Porque a repórter não está falando dela, está falando da vida da outra pessoa. Isso, ela foi em busca de um assunto, isso mesmo. Não é um fato novo, não é um acontecimento que aconteceu recentemente. É uma reportagem porque se aprofunda mais no assunto. Isso, porque aprofundou mais no assunto, isso mesmo, tá? É um texto informativo, pertence à tipologia da informação, né? O texto informativo, expositivo informativo. Letra B. Então, 2B. Esse texto também aqui, erraram, eu acho que foi por falta de leitura, porque é impossível errar esse texto aqui, o menino de Brodowski. Qual que é a habilidade avaliada? Inferir tema. Quando a gente fala inferir, significa que a resposta não está escrita no texto. A gente tem que identificar, puxar lá da profundidade do texto e trazer para a superfície do texto, tá? O menino de Brodowski, quem gostaria de fazer leitura? Eu. Pode ler. Tá bom? Tamanho ou aumenta? Tá bom. Desde pequeno, Cadinho Portinari, o Cadinho gostava de desenhar. Nasceu em Brodowski, uma pequena cidade de interior de São Paulo. Todos apreciavam muito seus desenhos. Seus professores, seus colegas e até o padre da cidade. Ainda não tinha Deus quando ajudou a pintar as estrelinhas de teto da igreja. Com 15 anos, pegou o trem, viajou para o Rio de Janeiro para aprender mais sobre pinturas e desenhos. Aos 26 anos, ganhou o prêmio de viagem da Exposição Geral
as belezas artes e foi para a França. Belas Durante o tempo que passou lá, não parou de pensar no Brasil, na sua cidade e nas histórias de sua infância. Isso, muito bom. Então, nós temos aqui um texto falando um pouco da vida de Cândido Portinari, né? Só pelo título, O Menino de Brodowski. Então, eu vou aqui só analisar o título. Demonstra que o principal assunto do texto vai falar da morte de Cândido Portinari, da biografia de Cândido Portinari, dos prêmios que foram recebidos por Cândido Portinari ou dos quadros pintados por Cândido Portinari. Só A biografia? A biografia de Cândido. Isso. Então, quem respondeu a biografia de Cândido Portinari acertou. Eu só perguntei aqui do título. O Menino de Brodowski. Então, era para quê? Para inferir qual era o tema que esse texto iria abordar só pelo título do texto. Então, quem respondeu que vai falar da biografia de Cândido Portinari, acertou. Então, 3B. Alguns colocaram os prêmios recebidos por Cândido Portinari. Fala também dos prêmios, mas ele enfatiza o assunto principal é a vida de Cândido Portinari. Toda a vida dele, tá? Professora? Oi. Professora, dá 1 a 3 São 10 questões? São 10, então já está quase terminando. Vamos fazer mais rapidinho para a gente terminar no horário. Tá. Professora, dá 1 a 3 e a B? A 3 é a B. A 3 é B. A 2 é B. E a 1 é A. Agora aqui, é uma piada. É para identificar também o humor do texto. O médico pergunta ao paciente: o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? O paciente responde: impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia: conserve fechado. Onde que está o humor desse texto? Por que esse texto é engraçado? O médico ele receita um remédio ao paciente. Será que o humor está aqui no fato do médico receitar? Não. O paciente diz que não tomou o remédio. Não. O paciente não compreende a informação do rótulo ou o médico pergunta se o paciente tomou o remédio? O paciente não compreende a informação do rótulo. Isso mesmo. Então, quem respondeu a alternativa 4 aqui, na 4, a alternativa C, acertou. Por quê? Ele não entendeu, ele não compreendeu a informação do rótulo. Conserve fechado. Não é para manter, não é para não abrir o remédio, é para sempre mantê-lo fechado, né? Para não estragar. Então, quem respondeu a alternativa C, acertou. Essa pergunta aqui foi a campeã de erro do conflito. Gente, quando eu falo em conflito, é problema, mudança. O que teve de problema no texto? Qual foi a mudança? Tá? Então, texto narrativo tem problema, tem um conflito, senão não tem graça. O texto não tem a graça do texto do narrativo se não tiver o problema para resolver. Era uma vez um pintor. Eu vou lá na pergunta que a gente já vai identificar a resposta. O conflito gerador desencadeado na narrativa foi a obrigatoriedade do pintor em utilizar a cor vermelha do peixe. Será que ele teve que manter a cor vermelha do peixe? A aceitação do artista acerca de uma nova técnica de pintura. A mudança na cor do peixe que de cor de carne ele passa a preto. Ou o artista querer pintar um peixe encarnado de seu aquário? É a C? Isso. Se o conflito é o problema, qual foi o problema que apareceu no texto? Que o peixe estava com uma cor e ele foi mudando para outra. Isso, que ele tinha uma cor de carne, ele era um peixe encarnado e passou a ser preto, tá? Então,
Então, alguns Professor, é C? colocaram A, outros colocaram B, outros colocaram D. Gente, expliquei tantas vezes, conflito, problema, mudança. Onde que estava a resposta? Quando, segunda linha, quando a certa altura começou a tornar-se negro a partir, digamos, de dentro. Tá? A resposta estava aí. Professora, Oi. Então é C, professora? depois no final você pode falar. Quem quiser que você fale as notas da prova, se já puder falar. A nota da prova? Ah, já falou, não falou? Já Ou mandei ainda para não? vocês no Zap. Ah, eu tinha esquecido. Eu só não mandei das de recuperação. Alguns eu mandei de recuperação. Professora, Oi. é a C? É a C. Assim que a alternativa C. A mudança na cor do peixe, que de encarnado passa preto. Então, esse foi o conflito aqui, o problema do texto. Então, começou a partir do momento que o peixe começou a mudar de cor, tá? Essa questão aqui, atenção, não corra nas escadas, evite acidentes. O que o aluno tinha que saber? Tempo e modo verbal, tá? Não corra nas escadas. Em qual modo verbal está expressa a frase? Isso aqui é uma Indicativo? certeza, uma hipótese ou um pedido? Um pedido. Um pedido. É um pedido ou uma ordem também, né? Se é um pedido ou uma ordem, está no tempo, no tempo indicativo, no subjuntivo ou no imperativo? Indicativo. Indicativo é certeza. Se é uma ordem ou um pedido, está no modo? Está no modo indicativo, imperativo, subjuntivo ou imperativo negativo? Imperativo. Imperativo ou indicativo? Você não estava no número 6? Não corra nas escadas. Nós temos aqui um pedido ou uma ordem. Está no seu modo imperativo negativo, tá? Nós temos a palavrinha não aqui antes do verbo, ó, do verbo correr. Não corra, dando uma proibição. Então, a pergunta 6, alternativa D, de dado, imperativo negativo. Outra pergunta também envolvendo tempo e modo verbal. Nós temos aqui uma história em quadrinho. O diálogo entre uma senhora, uma velhinha e o menino. Será que esse garotinho gentil me ajudaria a atravessar a rua? Claro! Primeiro a senhora olha para os dois lados e depois corre. Não sei se você percebeu, mas eu sou uma velhinha. Primeiro a senhora olha para os dois lados. Onde que está a pergunta aqui? 7. Na fala do garotinho no segundo quadrinho, primeiro a senhora olha para os dois lados e depois corre. Nós temos o registro de dois verbos. Olha e corre. A partir do verbo olhar e do verbo correr. Conjugado em qual tempo? Isso aqui é certeza, hipótese. Ó, aqui está a indicação, presta atenção. Eu queria pedir para a Jocelyne A, telefone B e D. tá. Eu não estou entendendo. Deve ter áudio aberto. Posso Quem tá com o áudio aberto? Aqui, essa aqui é uma resposta, não é? O áudio da Jocelyne tá ligado, dá para escutar. Então, que letra que é? Então, ó. Quem está com o áudio ligado, faz favor de desligar. Obrigada. Ó, então nós temos aqui, ó, dois verbos. Olhar e correr. Conjugado em qual tempo e qual modo? Nós temos 3 tempos e 3 modos. Nós temos o presente, que é o momento atual. Nós temos o pretérito, que é o momento anterior à fala. E o futuro, que é o momento posterior à fala. Ao áudio ligado.
Faz favor, pessoal. Áudio, o professor tá falando. E nós temos os modos. Desliga o áudio, gente. Pessoal, faz favor, o áudio, estou terminando aqui já. 5 minutinhos eu termino. Modo imperativo, modo subjuntivo e o modo indicativo, tá? Quando aqui olha e corre, está no presente do subjuntivo, será que é hipótese? Está no passado de uma certeza, está no presente de uma certeza ou está no futuro de um modo certo? Presente do indicativo. Isso, presente do indicativo. Isso aqui nós temos momento atual e fato certo. Então, a 7, quem respondeu a alternativa C, acertou. Tá bom? Essa é uma questão de nível difícil, comparação entre textos. Nós temos a tirinha da Mafalda. Ela está com o jornal. Nova tentativa de desarmamento e fazendo um avião. Aí ela joga o avião para cima e ele cai. E ela fala assim: depois eu é que sou a pessimista do Quino. Aí depois nós temos um poema, Sonho Impossível, né? Que também vai falar de sonho impossível, de uma possível mudança, né? De desejar a paz. A tirinha e a canção, elas apresentam uma reflexão sobre o futuro da humanidade. É correto concluir que os dois textos, eles afirmam que o homem é capaz de alcançar a paz? Será que é essa? Sim ou não? Não. 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 Eles concordam que o desarmamento é inatingível? Sim ou não? Eles transmitem uma mensagem de otimismo sobre a paz? Ou eles têm visões diferentes sobre um possível mundo melhor? O que vocês responderam? O que vocês responderam na 8? Na comparação entre os dois textos? Não é a A, porque não tem afirmação que o homem é capaz de alcançar a paz. Não é B, porque o segundo texto não fala de desarmamento, só o primeiro. Não é C, não tem transmissão de mensagem de otimismo. Qual é a alternativa certa? D. A D. Tem visões diferentes sobre um possível mundo melhor. Alternativa D. Essa foi a campeã de erros, tá? Leitura mais atenta na comparação entre textos, tá bom? Professora, a 8 é a B? A 8 é a D de dado. Ô, Tem professora, visões... você pode repetir, por favor, para mim as 5? Assim que a alternativa C. Tá, obrigada. Pergunta 9. Quando Cabral descobriu, será que o Brasil sentiu frio? O que a gente tem que entender aqui? O verbo descobrir, que ele foi utilizado com outro sentido. É possível afirmar que o autor, com o uso do termo descobriu, o que ele quis? O que ele desejou do seu leitor? Que o leitor se divertisse com a exploração de vários sentidos do vocábulo, descobriu. Descrever sobre a nossa história verdadeira, encontrar palavras que rimem com esta, ou saber onde se passou esse acontecimento? Se divertia com a exploração de vários sentidos do vocábulo. Isso, certinho. Então, quem respondeu a alternativa A, acertou. Por quê? Ele utilizou o verbo descobrir aqui com outro sentido, né? No sentido de tirar a coberta, né? De tirar a manta, né? No sentido de descobrir, no sentido de tirar a coberta, não de encontrar, né? E a última pergunta também
sentido denotativo aí, ou conotativo da palavra. Você vai, aí nós temos uma história em quadrinho do Kelvin e do amigo dele aí, ó. Quem gostaria de fazer a leitura? Para a gente encerrar. Eu. Pode ler. Você vai comer. Não dá pra me enxergar direito. Acho que daqui. Ah, não, dá pra aumentar. Você vai comer ao asfalto no asfalto do quinto período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. Quinto período, estudo em estado de ameaça terrorista. Igual a uma aula de educação física. Isso, muito bom. Então, nós temos ali a pergunta. Analisando as falas das personagens, dos dois personagens, assinale a alternativa que contém as expressões utilizadas em seu sentido conotativo. Sentido conotativo é o sentido figurado, aquele que não é real, que não acontece na vida real, que não está no dicionário, tá? Qual que é a alternativa que as duas expressões estão no sentido figurado? A, B, C ou D? A. A? Quem mais? Eu também acho que as duas expressões estão no sentido figurado? A. Então vamos ver aí, ó. Alternativa A. Você vai comer asfalto e estou morto. Vocês comem asfalto? Não. Não. Depois que vocês jogam futebol, ficam mortos? não. Não, né? Nada a ver. A B. No quinto período, seu babaca. Isso aí tá no sentido conotativo ou no sentido real? Eles têm alguma coisa no seu sentido figurado aí? Não. E você vai comer asfalto, está. Então, mas uma está, a outra não está. Ameaça terrorista e aula de educação física está no sentido conotativo? Não. Ameaça terrorista e estou morto? Também não, porque ameaça terrorista não está no sentido conotativo. Qual que é a alternativa correta? A. Você vai comer asfalto e estou morto. Tá bom? Certo? Todo mundo fez aí? Colocou Qual é a alternativa 10, professora? A. Você vai comer asfalto e estou morto. Todos fizeram? Sim. Não, Então, vou conferir a chamada agora. A chamada conferindo. Pessoal, ó. Camille. Camille está aí? A Camille saiu? Enzo. Ô, Thiago, desliga o seu áudio. Enzo. Presente. Heloísa. Heloísa saiu? Tem que ficar até no final, senão fica com falta. Henry. Presente. Júlia. Presente. Lucas. Lucas saiu. Luiz Otávio. Luiz Otávio saiu. Mariana Pavani. Presente. Matheus. Marielle. Presente. Rafaela.
Presente. Sofia Leixo. Presente. Sofia Celes. Presente. Vitória. Presente. Sexto B, Ana Clara. Ana Clara saiu. Brian. Presente. Bruno. Presente. Camila. Presente. Caroline. Já pode sair, que você já Deixa eu só chamou? botar um recadinho rapidinho. Caroline. Gabriela. Presente. Guilherme Tonon. Presente. Jessely. Presente. Júlia. Presente. Karine. Presente. Cauã. Presente. Kelvin. Você me pulou. Presente. Quem? Cauã? Quem? Isabela. Ah, E a Ana Júlia também. Isabela. Jessely, Júlia, Karine, Cauã, Kelvin. Professora, já pode sair Presente. que você falou o nome? Espera que eu só vou dar um recado para vocês. Laura. Manuela. Murilo. Aqui. Presente. Pablo. Presente. Raíssa. Professor, o áudio dela não tá pegando, mas ela tá presente. Tá. Tiago Ribeiro. Presente. Jenson. Presente. Ô, Juninho, você entrou agora, permanece um pouquinho, hein? Por favor, que eu vou conversar depois com você, separado, tá? Você entrou agora, tem que entrar no horário. Pessoal, ó, o roteiro dessa semana que vai subir amanhã, vocês fazem até quinta-feira que vem, até na quarta, no caso. Se tiver dúvida, ele está, assim, eu aprofundei mais, ele está um pouquinho mais complexo, mas não está impossível de fazer, não está tão difícil, ele está um pouquinho um nível mais puxado, tá? É uma habilidade um pouco mais difícil, mas não impossível, tá? Então, vocês vão fazer, até quarta-feira que vem, a gente vai fazer a devolutiva desse primeiro roteiro, quinta-feira que vem. Se tiver dúvida, vocês podem me perguntar no Zap, que eu vou estar ajudando vocês a fazer, tá bom? Professor, Qualquer dúvida, então vai vocês subir podem... só o roteiro amanhã? Oi? Vai subir o roteiro só amanhã? Só amanhã, é na sexta-feira que sobe os roteiros, tá bom? Então tá, Então, obrigada. ele dá um pouquinho... Professora, todos Pode os sair. professores vão subir amanhã, né? Isso, é a Milena, dona Milena que sobe, tá? A gente manda para dona Milena e ela sobe os roteiros na sexta-feira, tá? Agora, todas as semanas, os roteiros novos vão subir na sexta? É na sexta. É na sexta-feira. Às vezes sobe no sábado, mas é na sexta-feira, tá? É porque antes eu olhava e tinha na quinta já. Às vezes quando o professor manda antes, no começo da semana, ela já sobe, mas a gente tem até na quinta-feira para mandar para ela, tá? Quando, tipo, por exemplo, assim, eu já mandei para ela já pode subir, desde que o professor mande, ela já pode subir, tá? Mas é até na quinta que a gente tem que mandar, bom? Tá. Vocês Tchau. entenderam a devolutiva? Entenderam um pouquinho a prova aí, as perguntas? Sim. Sim. Tá bom, tá? Daqui um dia vocês vão poder ver as notas já de vocês, aqueles que entregaram tudo, tá? Arrasaram nas notas, aqueles que precisam melhorar, tá com uma nota mediana, e tem aqueles que não entregaram nada, que acabaram ficando com nota vermelha, tá bom? Certo? E alguns que também ficaram em nota em branco. Alguns que entregou parcial ficou vermelho, aqueles que não entregaram nada ficaram com nota em branco, que vai ter que recuperar tudo no próximo bimestre agora.
Então tá, Tá? tchau, professora. Então, pessoal, tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Tá bom? Tchau. Amanhã aula Tchau, de professora. Tchau. Juninho, você permanece. Tchau, professora. Tchau, Tchau. professora. Tchau, professora. Tchau. 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 Não, nada. Tchau. Ô, Juninho. Júnior, Oi. o que foi que aconteceu que você entrou só agora? Eu saí com a minha mãe e eu Ah, esqueci. esqueceu? Não, mas eu saí com a minha mãe e era 9 horas. E eu cheguei só agora. Ah, tá. Então, ó, pega numa folha separada aí que eu vou fazer rapidinho com você a devolutiva, tá bom? Tá. Espera aí. Vou indo pegar. Professora, eu posso participar de novo? Pode ficar. Se não tiver outra atividade para fazer, você pode ficar. Pode Pode ficar falar. aqui. Juninho, ó, você vai colocar Juninho e a Vitória, já que ficaram os dois, então, numa folha, no que você vai entregar depois, junto com as atividades do terceiro bimestre, você vai colocar devolutiva do simulado e da avaliação procedimental de língua portuguesa. Deixa eu parar a gravação aqui.